mencionou que trabalhou na área de polícia, de esporte. Trabalhou em alguma outra área? Essas eram realmente as suas áreas de interesse no jornalismo? O esporte eu fiz e fiz muito. No tempo da Rádio Nova Cidade, um pouco também no tempo da Rádio Industrial. Nós tínhamos uma equipe, né? Paulo Roberto, Ivan Costa, uma equipe boa de transmissão. Transmitimos jogos do Campeonato Brasileiro no Maracanã também, né? Foi interessante, mas nunca foi minha área de preferência. Depois fui fazer polícia também, pela Rádio Nova Cidade, um pouquinho também, fiz alguns programas de polícia na PRB3, mas eu não era o apresentador principal na época, né? E foi também muito bom. A polícia e esporte são duas escolas muito importantes para o profissional de jornalismo, principalmente que atua no rádio. E foi uma época que eu pude aproveitar bastante. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de fazer esporte e polícia, que eu aprendi muito nessa época. E Kleber, você trabalhou na área de policial, você apresentou um programa, né, que era o Dia Policial. Como que era esse programa? Esse programa foi implantado por nós na Rádio Nova Cidade, uma emissora AM, que eu também tive o prazer, foi um presente poder participar da implantação dessa emissora aqui no canal 730 kHz. O estúdio era na rua Benjamin Constant. Nós montamos um estúdio na delegacia. Com a permissão do delegado regional na época, nós tínhamos lá uma sala e um equipamento que linkava com o estúdio. E eu entrava ao vivo de lá, diariamente, e também entrava em momentos especiais, quando acontecia, né, um assunto policial de relevância. Eu até de madrugada eu cheguei a ir para lá e transmitir de lá. Era muito bom. Ali eu realmente exercitei o imediatismo do rádio. A coisa acontecia, imediatamente já ia para o ar. E eu tinha toda a liberdade de chamar e ser colocado no ar no momento em que eu chamasse, porque lá na emissora eles sabiam que era um assunto importante e dava muita audiência. E como você decidiu ir para a área acadêmica? Foi em função da experiência adquirida. Eu tive muita vontade, eu tenho o maior prazer em ensinar, principalmente nessa parte técnica, a parte prática, né? Tenho o maior prazer. E eu, nesse período todo, com as oportunidades que eu tive, eu aprendi muito. E resolvi dividir isso com os alunos, né? Resolvi trazer isso aqui para a academia e colaborar, né? No ensino, colaborar no aprendizado, né? Colaborar para que os profissionais aqui do nosso curso profissionalizante tenham uma bagagem maior e saiam mais capacitados para enfrentarem esse mercado de trabalho disputadíssimo. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos. E quando foi o momento que vocês perceberam que eram realmente conhecidos como a banda Zona Blue? Quando as pessoas começam a te reconhecer no supermercado, às vezes você está lá na UFJF, está andando. Isso é muito legal, esse reconhecimento. Você está em lugares públicos sem estar tocando um músico, o Ricardo, pessoa física com a família e tal. E as pessoas começam a te reconhecer. Olha, eu fui no seu show, aquele show seu foi legal. Olha, eu fui e tal. Então, assim, você começa a perceber que as pessoas gostam do seu trabalho e você vai ver que a sua marca está lá fixada nas pessoas. E quando começou o seu envolvimento com a música, quando você decidiu seguir essa carreira? Então, o envolvimento meu com música vem de família, influência da minha família. A música sempre esteve muito presente na minha infância, na minha juventude. E eu sempre tive esse contato com música. Minha família é de música, eu tenho parentes músicos. Então isso já agrega. Então eu comecei a tocar um violão, fazer uma aula e tal. E aí, na verdade, a banda apareceu, foi uma consequência disso. Na verdade, eu não era nem vocalista do Zona Blue, eu era guitarrista do Zona Blue, o vocalista no início. Não quis mais tocar, alguém tinha que cantar. Falei, eu vou cantar nisso aí, vamos ver se fica bom. E tem alguma história marcante nesses 18 anos de carreira, algum acontecimento com fã, algum show marcante, alguma coisa que vocês poderiam contar pra gente? A gente tem vários. Aliás, toda viagem é uma história nova. Na época que podia tocar em showmício, né, que é época de eleição, então a gente tocava na correria danada. Hoje não pode tocar mais em comício e tal, mas na época podia. Então era uma correria, você saía de uma cidade, ia para outra para tocar para o prefeito lá, com o prefeito cá e o prefeito aqui. Você rodava 4, 5, 6 cidades num dia, na região, tocando em showmícios para determinados prefeitos. E eu cheguei numa cidade
falaram comigo assim, não vou falar o nome da cidade, falaram comigo, ó, o nome do prefeito é fulano. E o concorrente dele é ciclano. Você não pode falar ciclano de jeito nenhum. Ficou no meu ouvido, ó, ciclano, não pode falar ciclano. Beleza, na hora do show que aconteceu, queria agradecer o ciclano, esse trabalho maravilhoso. Eu falei o nome do concorrente do cara. Mas, assim, foi o maior chute na canela que eu dei na minha vida. E tem algum show marcante que você poderia citar pra gente? Todos os shows são shows marcantes pra gente, que são cada um uma história, um acontecimento, um sentimento. Mas pra gente, o melhor show assim, que mais marcou a nossa carreira, que assim, foi eu posso falar, um divisor de águas. Dali pra frente, o Zona Blue teve um outro olhar, um outro foco do público. Foi 2007, um show que a gente fez ao vivo no Cine Teatro Central. Foi um acústico e deu mais de 1.800 pessoas no dia. Foi num domingo chuvoso. Assim, a gente não esperava. Assim, quando viu chovendo no domingo, falei, nossa, vai dar... Cara, deu 1.800 pessoas. Foi o show mais bonito e mais legal de se fazer, mais nervoso. Porque o Cine Teatro Central não é para qualquer um, não. O jornalismo é uma profissão que ocupa muito nosso tempo, né? E como que é o Wilson Cid na intimidade com a família? Bom, minha intimidade da família foi tão dedicada à imprensa, a começar pelo rádio e depois jornais, que disso até resultou o fato de minha filha ser jornalista também, não é? Eu vivi intensamente essa profissão e sempre vivendo exclusivamente dela, porque nós tínhamos uma época em Juiz de Fora, e ainda temos ainda hoje alguns exemplos, de que era impossível você sobreviver só com os recursos da imprensa. Eu sempre consegui me manter sempre fiel a ela e só a ela. Dedicação exclusiva a ela. Wilson, e depois de tantos projetos, de trabalhar em tantos lugares, quais são os seus planos daqui para frente? Meus planos é viver mais um pouco, né? Agora eu não posso. Eu estou ajudando na Funalfa a elaboração de alguns projetos culturais. Isso tem também alguma comunicação, tem alguma intimidade com a área de comunicação na cidade. De maneira que eu não me encontro totalmente afastado da área de comunicação, mas focalizando nessa área cultural. A Funalfa é uma experiência muito interessante que eu estou vivendo, porque ela mexe com todos os setores culturais de Juiz de Fora. Embora eu já viesse aí com meio século de atuação no jornal, rádio e também de alguma forma televisão, mas aí eu vim conhecer aqui na intimidade dos fatos culturais da cidade, não é? O que é organizar, o que é empreender nesse campo. De maneira que isso é muito importante também para mim, nessa hora. E depois de conversar com Wilson Cid, o Mosaico se despede até semana que vem. Obrigada pela participação no programa. Eu agradeço essa oportunidade de contar aqui um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória no jornalismo em Juiz de Fora e também em outras localidades. Eu queria citar 4 nomes e com isso eu estarei agradecendo essas pessoas que passaram, né, e nos deram essas oportunidades. Teixeira Neto, Natálio Luz, Nelo Reis e Oscar Dias Correia. Obrigado. E o Mosaico se despede, mas antes a gente fica com a música Ficar Com Você, da banda Zona Blue. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, agradeço ao FJF, programa Mosaico, a produtora Multimeios. Muito obrigado por essa oportunidade de estar mostrando para todo o Juiz de Fora o nosso trabalho mais uma vez. É muito importante esse tipo de programa. E vamos lá, vamos ouvir, Ficar Com Você. Esse é do CD novo do Zona Blue. Fosse tudo amor, tão longe de chegar em algum lugar, que todos os caminhos me levam ao destino, sabendo da distância entre você e eu. Encontrar você, seja como for, eu vou ficar com você. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.